Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa última aula da disciplina de Planejamento Estratégico Digital. Essa aula a gente vai falar sobre mensuração de resultados. Essa é a última etapa de todo o planejamento, é quando você vai lá e monitora os seus resultados, para saber se aquilo que você havia planejado está sim chegando àquilo que você busca, se você está atingindo as suas ações de fato. Então você vai controlar. Nada melhor do que um ambiente digital para fazer isso. Por que o ambiente digital? Porque é nele que você tem o maior controle. Muitas ferramentas desse ambiente digital, elas te dão o subsídio necessário para poder controlar. E aí que você tem um bom monitoramento. Por que fazer esse monitoramento? Porque é com esse monitoramento que muitas vezes você consegue corrigir esse percurso, corrigir esse caminho antes que você tenha lá resultados desastrosos e que tragam mesmo muito impacto negativo para a empresa. Vamos contextualizar a nossa teleaula? Veja ali comigo. Não basta apenas olharmos os números fornecidos pelas várias ferramentas às quais a gente tem acesso. A gente sabe que a quantidade de dados ela é muito grande, por isso acaba sendo fácil a gente se perder no meio delas. Portanto, o caminho é olhar apenas para aquilo que faz sentido de acordo com os objetivos e as metas que a gente traçou ao longo desse planejamento. Mas daí, como é que a gente sabe aquilo que realmente faz sentido? É aí que a gente chama para a conversa os chamados indicadores de performance, também chamados de KPIs ou KPIs. Depende a forma como lugar que você trabalha, as pessoas com as quais você interage. Uma espécie de luz no fim do túnel que permite você seguir o caminho dos dados sem desviar da rota. Então, o KPI, ou indicador de performance, ele basicamente é chamado de indicadores-chave de desempenho. A tradução literal do inglês para o português é isso. KPIs, indicadores chaves de desempenho, indicadores de performance. Quando você faz lá uma somatória uma somatória de coisas, coloca tudo isso para funcionar, essas medidas de desempenho, para saber se todas elas juntas vão fazer você estar no caminho certo para atingir os seus resultados. Vamos contextualizar tudo isso que a gente vai falar então. A gente vai falar sobre controle de marketing, o que é o controle de marketing, o que faz parte desse controle de marketing, o que são indicadores e metas. Falaremos do processo de coleta de dados no ambiente digital e também a etapa final de análise de dados no marketing digital. Para isso é importante, então, que a gente tenha uma correta visão dessa etapa de controle, de coleta de dados e de análise, porque é aqui muitas vezes que as empresas se perdem. Elas sabem muito bem planejar, elas até começam a executar, mas daí a etapa de controle fica muito aquém daquilo que foi pensado, daquilo que foi planejado. E é importante a gente ter, então, uma boa visibilidade disso para a gente ter ciência de que não basta planejar, a gente precisa saber também se os recursos são suficientes para a gente conseguir implementar isso, seja a parte de pessoas, a parte financeira, se a gente tem tempo também disponível para isso, e aí concluir as nossas tarefas de acordo. Então, convido você a participar dessa aula, entendendo esse assunto, lembrando sempre do nosso material, participando então de tudo aquilo que tem disponível, que compõe essa disciplina, porque é importante para você fechar todos esses conceitos. Espero que você goste também desse conteúdo, por quê? Porque ele fecha tudo isso que a gente entende de planejamento estratégico digital, mas é importante a gente estar sempre atento ao mercado. Cada vez mais as empresas lançam novas práticas, a gente tem acesso a novos artigos, novos estudos sobre planejamento e principalmente para a parte digital, porque a internet ela é um terreno muito fértil para esse ambiente de análise, de informação, mesmo porque hoje cada vez mais a gente tem acesso a muitas informações. Então, daremos início agora aos nossos conteúdos. Controle de marketing.
Controle de marketing, enquanto última etapa do planejamento estratégico, ele é utilizado de um modo geral, tanto para o ambiente online quanto para o ambiente offline. Então, a gente vai dar uma ênfase, claro, no nosso planejamento estratégico digital, pensando nesse ambiente online. Vamos entender o que é o controle de marketing. Controle, no caso, seria esse processo pelo qual as empresas avaliam os efeitos das suas atividades e programas de marketing para fazer as alterações e os ajustes necessários. Basicamente, toda pessoa que mexe com gestão, então todo administrador, toda pessoa que tem lá algum cargo relacionado à gestão, ele sempre parte de uma ideia de planejamento, implementação, que é quando ele coloca em prática, e ele precisa controlar. Então esse fluxo ele acaba sendo contínuo. A gente nunca pode perder isso de vista, né? Que é algo contínuo. A gente sempre tem que estar tendo essa visão de processo. Processo, controle, implementação, para sempre estar planejando, pensando nos objetivos da organização. Então, nesse sentido, o que cabe em relação ao processo de controle? O processo de controle, ele vem muito ali do início, daquilo que a gente quer alcançar, então da etapa de planejamento também. O que a gente quer alcançar? Você só sabe o que você vai controlar se você tem ciência daquilo que você quer alcançar. Então você só pode entender aquilo que é o controle se você entende quais são os seus objetivos e quais são as suas metas. A avaliação de desempenho é para você saber exatamente aquilo que está sendo feito. O que está acontecendo? Fazer essa análise de cenário. É entender exatamente o que tem sido feito, as ações implementadas no ambiente digital, como elas têm acontecido, quais têm sido as respostas desses clientes para os públicos que você tem enviado essas ações e quais são as respostas adquiridas. E o porquê está acontecendo, que é o diagnóstico desse desempenho. Veja que é sempre uma questão relacionada a desempenho, ou seja, quando você tem um desempenho, quer dizer que você está executando alguma coisa. E para saber se você está tendo um bom retorno disso, então é um controle, é esse monitoramento. É você controlar. É a mesma coisa de você estar fazendo um acompanhamento médico e aí ele vai pedir exames ao longo desse acompanhamento, desse tratamento. Ele tem que controlar para saber se aquelas medidas que estão sendo implementadas, elas estão surtindo o efeito desejado. Por quê? Porque se não estiver surtindo efeito desejado, ele vai pensar numa nova forma de tratamento, antes que seja tarde demais. Processo de controle é a mesma coisa, tanto para processo de controle na área de finanças, para parte de qualidade, de logística, gestão de uma forma geral. É lógico que a gente traz para a nossa área, a área de marketing. E volta ali para a nossa última etapa. A nossa última etapa aqui são as ações corretivas. Então, o que a gente pode fazer a respeito? Se a gente vê que algo está saindo do nosso controle, o que a gente então faz a respeito? É nesse acompanhamento. O ideal é que nessa linha nada fique muito disperso, nada se desprenda muito dessa linha, né, de paridade das coisas. Então que a gente consiga trazer isso mais para esse centro de controle. Quando tudo sai muito daquilo que a gente está planejando, aquilo que a gente está executando, então fica mais difícil a gente trazer isso de volta, principalmente se você tem equipes grandes, se você tem muitas tarefas para serem executadas, projetos grandes e assim por diante. Então, sempre importante controlar, mesmo que a atividade seja pequena, mesmo que o negócio seja pequeno, para a gente ter essa ação de controle desde perto. As pessoas às vezes gastam muito tempo na implementação, pouco tempo em planejamento e pouco tempo em controle. Você fica lá perdendo muito tempo para implementar aquilo e depois você perde de vista a questão de controlar, acha que o fato de já estar vigente aquilo já está suficiente e depois não quer saber se aquilo está tendo resultado efetivo. Continua ali para a gente falar de controle.
Nessa etapa de avaliação de desempenho, quando a gente vai realmente se perguntar o que está acontecendo, que é essa última etapa do processo de controle, é quando a gente vai estabelecer as métricas. Portanto, sempre quando a gente for falar em controle, provavelmente a gente vai ouvir a palavra métrica. Métrica, medida de desempenho, formas de mensuração, indicadores, são palavras muito comuns. São formas que a gente vai verificar se o resultado, o desempenho realmente foi atingido. Uma analogia que a gente pode fazer com isso, como eu havia falado, é a questão do tratamento médico. Então imagine que tem uma pessoa lá que ela quase está entrando lá numa situação ela está em pré-diabetes. E ela consegue reverter esse quadro, o médico fala para ela que ela consegue reverter esse quadro se ela conseguir emagrecer lá 50 quilos, mas ela precisa emagrecer isso com um tanto de tempo, lá em 6 meses ela precisa perder 50 quilos. E aí o médico vai prescrever para ela uma dieta muito rígida, ele vai colocar medicamentos, ele vai colocar exercício, só que ele sabe que é uma situação complicada, porque essa pessoa ela tem outras situações envolvidas, né? Situações de saúde envolvidas. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um acompanhamento, um controle. Se ele vê que para ele saber que está tendo resultado, ele vai fazer os exames. Esses exames, a gente tem lá os parâmetros, que são aquelas métricas, aqueles indicadores que você usa como referência para saber se aquilo está dentro do esperado ou se está fora. Tem a própria balança, o peso da pessoa, para saber se ela está dentro ou se está fora. Então, existem as métricas, tem os indicadores chaves de desempenho. Para a empresa é a mesma coisa. Cada empresa, cada setor, ele vai encontrando as melhores medidas, os melhores indicadores para saber e para utilizar naquela área de atuação. No setor de marketing, a área de marketing digital, a gente também pode fazer isso. Então, vamos ver melhor sobre essa área de métricas. Quando a gente vai estabelecer essas métricas, é lógico que existe uma infinidade de métricas disponíveis no mercado. Cada vez surgem mais e nem todas são importantes para o nosso negócio. Por isso que é bom que a gente estabeleça as métricas mais relevantes. Por isso, os indicadores chaves de desempenho, que são os KPIs, é aqui que a gente acaba concentrando, né? Usa as medidas mesmo mais relevantes, que quando elas são tomadas em conjuntos, essas medidas elas são escolhidas e tomadas em conjuntos, a gente consegue concentrar os esforços no melhor caminho na empresa para que a gente tome a melhor decisão. Consiga mesmo avaliar o desempenho das iniciativas de marketing, todas aquelas iniciativas que foram pensadas no plano tático e executadas num nível mais operacional. Então, como que a gente pode separar? Em geral, existem 3 tipos de indicadores para a gente conseguir mensurar de uma forma melhor o desempenho na empresa. Os indicadores de eficiência. E o que seria a eficiência nesse caso? Seria a utilização de recursos, esses recursos que foram previstos, planejados, versus os produtos gerados. Para ficar mais fácil, é importante pensar que a eficiência, a palavra eficiência dentro da gestão, ela está muito ligada ao processo. Então, eficiência é o caminho, é você fazer mais com menos, por exemplo. Isso é a eficiência. Então, saber se aquilo que você planejou lá de recurso, comparado com o resultado que você teve, foi eficiente? Você conseguiu otimizar bem os seus recursos para atingir lá o resultado que você esperava? Então, ali você tem indicadores específicos de eficiência. Temos indicadores também de eficácia. Olha lá os indicadores de eficácia. Os indicadores de eficácia é quando você compara as suas ações versus os resultados obtidos. A palavra eficácia é diferente de eficiência. Enquanto a eficiência ela está olhando para o meio, para o caminho que foi executado, então você está olhando ali para a produtividade, para saber se você fez mais com menos, então se você otimizou recursos, a eficácia ela está olhando para o fim.
se você atingiu o resultado esperado. Ela não se importa tanto como com a forma pela qual você utilizou, né? Pelo caminho que você utilizou para atingir aquele fim, desde que você atinja os resultados. Por isso que a gente tem indicadores de resultados. Então, ela compara a ação ali utilizada e o resultado atingido. Ela não quer saber se, de repente, você gastou pouco para atingir aquele resultado. Ela só olha a ação. Olha, a gente fez isso e atingiu esse resultado. Pode ser que a gente tenha feito algo que gastou muito dinheiro, mas a gente atingiu o resultado. Diferente de indicadores de eficiência, que aí ele vai comparar. A gente tinha previsto um tanto de recursos, a gente gastou muito menos do que previsto, que é bom para a empresa, e mesmo assim a gente atingiu o resultado. Essa basicamente é a diferença sempre quando a gente fala em eficiência e fala em eficácia. E aí, por fim, a gente tem ali os indicadores de impacto, né, que são chamados de outcomes, que são aqueles indicadores que a gente vai avaliar como os resultados obtidos podem ser incorporados ao cenário atual. Aqui são indicadores onde você consegue ver muito como você pode utilizar esses indicadores para a tomada de decisão. Então, você já teve esse processo de controle feito, você já utilizou essas medidas de desempenho, já fez a avaliação. E agora? O que você vai fazer? Agora você vê como esses indicadores podem te auxiliar para a tomada de decisão, para de repente fazer um novo planejamento. Não se esqueça que o planejamento é cíclico, né? Então, planejamento, implementação e controle. Precisou fazer alguma medida? Planejamento de novo, faz alguma adaptação, implementa e controla. E isso é cíclico. A gente não pode, né, ter preguiça de fazer isso, porque senão não é processo de controle, não é gestão de fato. Indicadores. Os indicadores são parte fundamental de todo o processo de controle. Não é possível a gente controlar se a gente não tiver os indicadores para dizer se a gente realmente está no caminho certo. E é sobre eles que a gente vai falar agora. Dá uma olhada. O controle da estratégia digital, e aí a gente vai falar um termo que tem sido utilizado bastante, uma expressão que tem sido utilizado bastante, que é a cultura data-driven. A data-driven é uma cultura muito utilizada na área de marketing, que é a cultura de marketing ou de dados, onde você tem o marketing sempre orientado a dados. Por que a gente tem isso? Marketing orientado a dados. Porque a gente entende que cada vez mais o marketing, principalmente o marketing digital, ele tem condições de ser melhorado, de a gente conseguir atingir os resultados necessários, os objetivos propostos, pautado em dados. Hoje a gente tem um volume de informações cada vez maior, a gente tem lá muitos consumidores interagindo o tempo todo, não só com as nossas empresas, mas entre eles, falando ou não da nossa empresa, falando de produtos muito similares aos nossos, e ali a gente tem muitas fontes de dados, inclusive dados muito confiáveis, além de todas as informações necessárias do ambiente externo que corroboram também para a nossa empresa. Por que a gente utiliza então essa cultura de marketing orientado a dados? Porque você não precisa se pautar apenas nessa experiência, né, nessa experiência empírica do dia a dia, da convivência. Você pode se pautar sim em dados que você pode olhar e saber analisar. Esses dados, por sua vez, dão informações, porque um dado por si só não quer dizer nada, mas dados analisados em conjuntos, eles dão informações. Essas informações, ao serem analisadas e comparadas, dão o conhecimento necessário, que aí você junta lá com a sua experiência de mercado, com o conhecimento que você tem do negócio, com a visão que você tem de futuro da empresa, com seus objetivos e assim por diante, e aí toma a sua decisão. Por isso que é uma cultura e tem sido muito utilizada essa visão de marketing sempre orientado a dados. Então vamos continuar falando ali desse controle da estratégia digital. Toda iniciativa que você faz no âmbito digital, ela pode ser mensurada. O
que é uma vantagem que a gente tem quando comparado à publicidade e essas ações de marketing e comunicação em meios tradicionais. Então, a gente consegue tomar decisão com base em dados concretos, que podem ser comprovados, e não apenas com base em inferência. Ou seja, não é o achismo, a gente não está apenas inferindo, criando hipóteses, a gente consegue comprovar porque a gente tem dados para isso, né? Então fica muito mais fácil. Nesse caso, o que a gente tem que levar em consideração? A cultura da internet, o fato de todo mundo estar ligado hoje em dia, antenado e colocando dados em todos os lugares, cadastrando seu e-mail, enviando dados a todo momento, isso possibilita essa análise. Mas a gente precisa levar em consideração que a velocidade possibilita isso para a sua empresa, mas também possibilita isso para o concorrente. Então, você precisa saber fazer essa tarefa de controle de uma forma muito bem estabelecida, porque há uma velocidade da mensuração desses resultados. É importante que você também seja veloz nisso. É importante que se faça um acompanhamento diário, para que daí você também consiga corrigir as suas rotas, e um acompanhamento dessa evolução da comunicação de produtos e serviços, para que você também não fique parado no tempo. E essa cultura de marketing orientado a dados, ela precisa levar em consideração a verba disponível para isso, então o orçamento, o alcance que você deseja ter, então quantas pessoas você deseja atingir com isso, e a interrupção. Porque muitas vezes, se você interrompe alguma campanha, alguma forma de comunicação, nem sempre ela pode ser benéfica para a sua marca. Uma forte, mas também aquilo que é muito benéfico na questão do marketing digital e acaba sendo bom quando você faz campanhas no ambiente online, é que a verba, você precisa investir muito menos quando comparado ao ambiente físico, né? Você não tem um tempo programado para tirar aquela campanha do ar. Imagine que você vai colocar isso numa televisão. Você não consegue deixar muito tempo num outdoor, na rua. Você também não consegue deixar muito tempo. Então, você não tem essa interrupção. Você consegue deixar algo prolongado. Você consegue direcionar muito mais os públicos, né, para os quais você quer atingir. Então, fica mais fácil de você direcionar e-mail marketing, publicação nas redes sociais, link patrocinado para aparecer para as pessoas que efetivamente querem buscar produtos parecidos com aqueles, serviços parecidos com aquele que você oferece, e assim por diante. Então, a gente tem muitos benefícios. Volta ali comigo no quadro. Então, se a gente vê esses benefícios relacionados aqui à estratégia digital, se a gente compara com o mundo offline, com esse ambiente físico, é muito mais fácil a gente conseguir implementar isso por conta dessas possibilidades, né? Como que a gente consegue fazer a mensuração rápida? Imagine você comparar os resultados com uma campanha que você faz no mundo offline. Você vai distribuir panfleto num semáforo. Quanto tempo, até distribuir todos aqueles panfletos, ter um retorno daquilo, quanto tempo você demora para ter um retorno disso? E não é fácil você também mensurar se o seu retorno, né, ele veio efetivamente daqueles panfletos que você distribuiu naqueles dias específicos no semáforo. Então, é muito difícil você mensurar. Já na área digital, a gente consegue ver, você consegue fazer uma mudança no seu site, no layout do site, e você verifica que aquela mudança, naquele período, ela deu origem a tantas compras, e aquela mudança foi benéfica para você vender mais, ou impactou negativamente, que fez você vender menos. Então, são muitos benefícios, só que só são benefícios percebidos se você sabe analisar, se você faz um bom planejamento e depois sabe como você também vai fazer o controle deles. Mas só para a gente finalizar essa parte de controle, quando a gente está falando
pensando nos nossos objetivos, os objetivos tanto do negócio como da área de marketing em si, para poder definir os nossos indicadores de desempenho, os indicadores de performance. Aqui é importante que a gente tenha ciência de que, vamos colocar um caso hipotético. Imagine que que a gente tenha lá, a gente more num condomínio, e nesse condomínio a gente faça a administração, a gente seja o síndico desse condomínio, ou a gente seja lá a imobiliária que cobra os boletos lá, a taxa de condomínio. E aí, a gente administra esse condomínio e precisa cobrar o boleto desses moradores. Por que a gente fala em cobrar esses boletos? Porque toda imobiliária, ela precisa então, né, o condomínio ele precisa pagar as pessoas que moram nesse prédio, elas precisam pagar condomínio, só que ela repassa isso para a imobiliária. A imobiliária ela precisa contar com esse dinheiro lá naquele início do mês, ela precisa contar com esse dinheiro em caixa. Então o que ela faz? Ela sabe que está tendo muita inadimplência naquele condomínio. Ela tem como meta que as pessoas paguem isso em dia, que ela precisa ter pelo menos um valor X lá, contar com um número X de pessoas que paguem esses boletos em dia. O que é a estratégia básica usada? Ela vai, imprime um papel lá, um papel sulfite e coloca no elevador do prédio um comunicado lá que o boleto pode ser retirado na portaria, que tem até tal dia para ser pago, que talvez pagando antes tenha um desconto, coisas do tipo. Mas veja, a forma que ela encontrou de comunicação com esses moradores foi o ambiente físico. Ela imprimiu um papel e colocou isso no elevador. Como que ela vai mensurar se essa forma de comunicação teve o resultado esperado? Como que ela, enquanto empresa, vai saber se essa forma de comunicação com o cliente dela, esses moradores, vai atingir o resultado de negócio que ela precisa, que é fazer com que eles paguem o condomínio em dia e aí ela consiga o dinheiro em caixa na semana que ela espera? Não tem como, a não ser que ela coloque alguém para vigiar esse elevador 24 horas por dia até o dia do pagamento do boleto para saber quantas pessoas pararam para ler aquele comunicado. Veja, é muito inviável isso no ambiente físico. Agora a gente pode pensar em algumas outras estratégias. E se isso fosse feito com uma ligação, uma conexão com o mundo digital? E se essa imobiliária, em vez de fazer isso, fizesse um aplicativo e disponibilizasse essas informações para os moradores no aplicativo? E se ela também colocasse nesse comunicado um QR Code, que é aquele QR Code, que é como se fosse um código de barras, onde as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento conseguem colocar lá o celular, apontar para aquele código e aí evidencia para a ferramenta da imobiliária de que a pessoa efetivamente leu aquele comunicado, que ela teve acesso àquilo. Ou dela montar um e-mail marketing que manda para o e-mail da pessoa e quando ela abre esse e-mail marketing avisa que a pessoa leu o e-mail e que de repente ela clicou e levou para o site da imobiliária. Então, às vezes, ela não precisa ir à portaria para retirar o boleto. Ela vai lá e acessa o boleto diretamente no aplicativo ou no site da imobiliária. Veja a diferença, a gente consegue ter muito mais formas de mensuração no ambiente digital do que no ambiente físico. Você consegue ter muito mais prospecção se você vai ter resultados efetivos no ambiente digital do que no ambiente físico. Agora, olha comigo essa figura. Essa figura é para deixar claro para a gente que toda meta de negócio, então se a gente contextualizar o caso da imobiliária aqui, toda meta de negócio, que é, por exemplo, ter dinheiro em caixa naquele período, daqueles moradores, ela sempre vai vir acompanhada de metas de marketing. Por quê? Porque eu preciso então saber quais canais eu vou utilizar, e aí no âmbito digital, para poder interagir com os meus consumidores. E esses canais de marketing, que são as metas de marketing, eles precisam ser decididos a partir das minhas metas de comunicação. Então eu preciso tornar esses moradores cientes daquilo que eu quero comunicar.
encaminhar esse aviso. Então, uma coisa acaba ligando a outra. Eu preciso ter ideia do meu objetivo, da minha meta final, mas para isso eu preciso então definir o que eu quero comunicar, qual vai ser o meu canal de comunicação, para daí eu conseguir fazer esse meu funil de conversões, né? Fazer com que os moradores fiquem cientes, sejam comunicados pelo canal e aí eu atinja a minha meta e aí eu consigo então que eles paguem esse boleto, eu atinja o resultado esperado. Basicamente é isso que a gente precisa fazer, só que eu só vou saber se eu vou atingir esse resultado se eu fizer um controle disso. É por isso que o ambiente digital ele é bom para a gente fazer esse controle e entender se aquilo que foi planejado, ele realmente está saindo conforme a gente esperava, né? Se as medidas de desempenho estão sendo executadas e quais métricas a gente vai utilizar para isso. Resolução da situação problema, definição de indicadores da estratégia digital. Para a situação problema, a gente vai definir alguns indicadores pensando na estratégia digital. Para isso, a gente traz uma situação da realidade profissional. Segue comigo. O sócio de uma pequena imobiliária especializada em locação, venda e compra de casas, contratou você para estabelecer um processo de mensuração que seja consistente com a sua estratégia digital. Ele precisava saber quais indicadores ele deveria acompanhar e onde ele poderia investir mais para aumentar a quantidade de leads, ou seja, de pessoas que visitam e têm interesse e essas pessoas acabam se cadastrando, né, mostrando um interesse maior. E também de clientes a partir das iniciativas digitais. Então aqui a gente tem algumas tarefas para a gente fazer. Então ele está contando com a sua ajuda para poder estabelecer esse processo de mensuração que seja condizente com a estratégia digital dele. Qual que vai ser o nosso primeiro passo nessa definição de indicadores? O primeiro passo é definir os nossos KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho, indicadores-chave de performance. Para isso, você precisa sempre lembrar qual é o objetivo da sua estratégia digital. O objetivo dele aqui é a geração de leads em locação e vendas de casa. Ou seja, ele quer que as pessoas, além de visitar, por exemplo, visitar o site, que elas tenham interesse, que elas façam o cadastro, que elas entrem em contato. Ele quer ampliar isso, ele quer fazer com que realmente haja o interesse, captar mesmo essas pessoas para que de repente elas se tornem clientes. Você não consegue dar um passo adiante na estratégia digital sem você saber qual é o objetivo dela, porque daí sim você consegue fazer um correto planejamento, traçar esses indicadores. Então esse é o nosso primeiro passo. Vamos continuar lá então. Para isso, a gente vai desdobrar esses objetivos em níveis de avaliação e indicadores-chave de desempenho. Qual que é o nosso primeiro propósito? A gente tem aqui, sempre olhando para essa questão, né? Nós temos as metas de comunicação, os objetivos e metas de comunicação, de marketing e também de negócio, até chegar ao objetivo principal. Nesse caso, a gente tem que pensar aqui, o que ele quer comunicar? O que ele quer passar para essas pessoas para que lá no final ele atinja esse objetivo que essas pessoas então se tornem leads, se tornem cadastros, para que depois ele comece a fazer o marketing de relacionamento. Então aqui, basicamente, o objetivo da comunicação dele é que haja uma leitura de anúncios quando essas pessoas fizerem a busca no Google. E ainda ele quer descobrir, além do Facebook e do Instagram, e ainda ele quer descobrir quantas pessoas viram esses anúncios e essas postagens. Então aqui, basicamente, o nível de avaliação é um nível tático, por quê? Porque eu quero saber aqui o percentual de visualizações.
É possível a gente descobrir isso porque existem ferramentas que quando você dispara lá uma publicação, uma postagem, ela vai te dando todos os dados. Ela te mostra naquele período quantas pessoas acessaram, quantas pessoas visualizaram. Tem uma métrica que a gente fala que é a quantidade de impressões. O que são as impressões? Basicamente é a mesma coisa de jornal. Um jornal, ele é impresso e ele é entregue. Quer dizer o quê? Que a gráfica lá, né, a empresa que faz o jornal, ela fez esse jornal com todas as notícias e ela se prontificou a entregar para quem assina esse jornal. Imprimir não quer dizer efetivamente que a pessoa leu, mas você cumpriu a sua meta de comunicação, que é fazer a entrega. Então você tem a sua meta de marketing, que é escolher o canal. Então ele fez isso aqui, ele escolheu o que ele queria, que era fazer esse anúncio. Então ele escolheu e ele definiu isso. Vamos lá para a próxima parte, que são ali, e aí continuando a falar dos próximos níveis. A gente já passa aqui para essa meta de marketing, né? O canal de marketing escolhido. Nesse caso, para que as pessoas leiam os anúncios no Google, no Facebook, no Instagram, obviamente ele vai utilizar essas plataformas, mas para poder saber as visualizações e saber se efetivamente ele conseguiu comunicar o que ele queria e não apenas a visualização, ele vai ter então a mensuração dos cliques. Então, se as pessoas clicaram nos links, as pessoas clicaram nos anúncios do Google, elas clicaram nas postagens do Facebook, as postagens do Facebook, elas clicaram naqueles links que ficam disponíveis lá na página inicial da imobiliária, por exemplo, no Instagram, quando a gente tem lá link na bio, ou seja, você vai lá na página inicial e tem um linkzinho para você clicar, que dentro do próprio Instagram já te mostra o site da empresa. Isso quer dizer, a pessoa consegue mensurar dentro do próprio Instagram, do próprio Facebook, se você teve interesse. Ou seja, se você se mostrou interessado, se você pode vir a ser um lead, que é uma pessoa que visita e depois ela parte para o cadastro. Passa de um visitante para um cadastro. Então aqui você já está vendo o percentual de cliques. Esse nível você está vendo aqui o número de cliques dividido pelo número de visualizações. Então deixa de ser uma impressão, porque você deixou apenas de entregar, as pessoas já clicaram. Então você já tem uma certeza a mais de que aquele anúncio teve um interesse maior para a pessoa. Você teve a certeza que você entregou, mas você não sabe se a pessoa leu. Quando a pessoa clica, já te mostra que ela teve algo ali que interessou. Então você já pode pensar o seguinte, olha, se antes eu entregava, mas ninguém clicava, e aí eu fiz alguma remodelação ali no meu anúncio, agora eu entrego e a pessoa clica, pode ser que essa nova formatação seja melhor. Então você vê aquilo que você mudou, que você percebe que foi algo que chamou a atenção desse cliente. E ali o terceiro ponto. O terceiro ponto ainda faz parte das metas de marketing. Por quê? Porque eu também preciso entrar na parte de cadastro no formulário. Não estou querendo que eles se tornem leads, eu quero que eles façam cadastros. Então, cadastrar no formulário do site. O meu objetivo principal dessa métrica é saber quantas pessoas se cadastraram no formulário do site. Então, aí eu tenho o percentual de cadastros. Então, eu tenho, além dos cliques, desses cliques, quantos cliques originaram cadastros efetivos. Então, eu divido o tanto de cadastros pelo tanto de cliques que foram feitos. Para daí sim, eu conseguir chegar na minha meta de negócio, no objetivo principal do meu negócio, que de fato é o percentual de locações e o percentual de vendas, que é o tanto que vai me dar, aumentar as minhas locações, vai aumentar as minhas vendas. O objetivo principal aqui, no caso, é ter esse aumento. Por quê? Porque eu sei que, ao passo que as pessoas visitam o meu site, elas se interessam, elas preenchem o formulário, elas se cadastram.
Se eu consigo, então, iniciar esse marketing de relacionamento, o que acontece? Eu atinjo o meu objetivo final, que no caso é aumentar a locação, aumentar as vendas. Por isso que, num processo de integração desses dados, onde eu estou olhando aqui para metas de comunicação, que é o que eu quero comunicar para esse público, as metas de marketing, que é qual é o canal utilizado para isso, e as metas de negócio, que é basicamente o que eu quero atingir de fato com tudo isso, eu consigo integrar. Então ali eu tenho o Google, o Facebook, o Instagram como os canais, os meios que eu vou utilizar para isso, então as mensagens também que eu vou utilizar, até eu chegar de fato nas métricas utilizadas, percentual de leads por canal, percentual de leads por iniciativa, e aí eu consigo verificar exatamente tudo aquilo que foi feito e faço um acompanhamento. De repente eu vou verificar que no Instagram, ou no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, uma dessas duas não me deu retorno praticamente nenhum. E aí eu vejo que é mais fácil eu focar em apenas uma delas. E aí eu descubro que, de repente, o foco do Instagram não é para pessoas que estão procurando casas. Mas o Facebook sim, porque no Facebook existem grupos específicos de pessoas que colocam casas de aluguel, casas à venda. Então são pessoas que já estão acostumadas a procurar esse tipo de imóvel lá. Então já é um público diferente. É diferente de pessoas, por exemplo, que procuram roupas, coisas ligadas à moda. É mais fácil você achar isso no Instagram do que no Facebook. Então, às vezes, é o teu público que é um pouco diferente, então você precisa pensar mesmo, qual é o canal a ser utilizado? Quando você faz essa análise, esse bom controle em cima disso, você consegue também ver quais, além dos resultados obtidos, mas você consegue definir esses indicadores. Se você definiu ali a questão dos cliques, quantos cliques você teve, né, os resultados obtidos, você também consegue definir os melhores canais para isso. Às vezes você vai verificar que o Google e o Facebook, para esse modelo de negócio, sejam uma melhor coisa. E aí você não precisa gastar esforço, recurso desnecessário, por exemplo, com o Instagram. Então é bom para que você faça, de fato, esse controle e atinja aos objetivos do seu negócio. Coleta e estruturação de dados. A coleta e a estruturação de dados, ela é necessária e ela precisa seguir um processo muito bem definido para que você também não se perca em meio a tantas informações. Vamos dar uma olhada como funciona então esse processo. Basicamente, esse processo de coleta, ele está relacionado a algumas etapas que você precisa cumprir até você chegar ao resultado esperado. Aqui a gente tem porquê, onde, o que, quando, como, os testes, e aí sim você se faz algumas perguntas até você chegar àquilo que espera. O porquê é a primeira fase desse processo, então é a primeira etapa. O porquê ele está muito ligado aos indicadores de desempenho definidos. Então, se de repente você vai começar a coletar seus dados, o porquê de você coletar esses dados? Por que você quer saber o seu percentual de visualizações? Ou por que você quer saber o seu percentual de cliques? Por que faz mais sentido você saber o número de compartilhamento do que de curtidas? Por que isso é importante para o seu negócio? E aí você começa a ter uma visualização desse processo de coleta e também de estruturação. O segundo passo, ele diz pra gente onde você vai coletar. Então, cada canal ele vai contar com uma ferramenta para você fazer essa mensuração. Eu posso ter tanto canais que já têm essa ferramenta nativa, ou seja, canais que já contam com uma ferramenta própria, ou ainda você pode implementar uma ferramenta de coleta para essa finalidade.
É importante, então, você sempre pensar na arquitetura de canais. Então, quais canais você vai considerar para poder fazer, para colocar lá a comunicação com o seu público. Se você vai considerar apenas as redes sociais, se você vai ter um canal institucional, é bom que você faça, então, essa arquitetura de canais. E também o seu funil de conversão, né? Até para que saber qual é a jornada de compra desse consumidor, como que você também vai atrair esse consumidor, até que ele também se torne um lead, um possível cliente. É importante você estruturar muito bem isso e verificar se realmente vai valer a pena gastar esse esforço nesse canal, mobilizar recurso para fomentar esse canal. Vamos lá para mais uma etapa. A próxima etapa é o que? E nesse caso, o que corresponde aquelas nomenclaturas de ferramentas de acordo com os principais indicadores. Então, o que você vai usar? Quais ferramentas você vai utilizar? Principalmente, se a gente está olhando ali para aquela questão visibilidade, reputação, engajamento, lealdade e conversão, que são os estágios desse relacionamento com o consumidor. A sua marca, ela está no início, às vezes ela é uma marca que não é tão conhecida. Você precisa estimular essa visibilidade da marca. Então, como que você vai fazer isso? Quais ferramentas são utilizadas? Se você precisa saber quantas pessoas estão visualizando a sua postagem, você precisa de ferramentas que te auxiliam a coletar esses dados relacionados à visibilidade. Quando você já olha para uma questão de reputação, a reputação já está muito mais ligada a uma análise mais qualitativa, saber o que as pessoas estão falando da sua marca, né? Saber se as pessoas estão comentando só não basta, precisa saber também o que elas estão falando da sua marca. Será que elas estão falando bem? Será que elas estão falando mal? Como que tá esse buzz? Que esse buzz basicamente é o burburinho, né? Esse boca a boca que está sendo falado, o boca a boca eletrônico. Volta ali para a gente relembrar. Então, o engajamento. O engajamento são as pessoas que efetivamente gostam da sua marca e começam a se juntar a elas. Então, pessoas que compartilham o conteúdo da sua marca, pessoas que engajam, pessoas que chamam outras pessoas, que acabam se tornando mesmo parte dessa comunidade. E aí existem as ferramentas próprias para isso. E eu estou falando tanto de redes sociais, para você controlar isso nas redes sociais, mas também nos sites. Até mesmo para e-mail marketing, quando você envia um e-mail, você tem as formas de controle para isso. E ali as duas últimas, se a gente olhar no slide, são tem a questão da lealdade e da conversão. A parte de conversão, para saber se essa pessoa realmente visitou e se cadastrou. Quais ferramentas você tem para acompanhar o cadastro, né? Para saber se houve essa conversão. E a lealdade, saber se essa pessoa também ela está comprando e comprando novamente. Você também tem um sistema para isso. O CRM, que é um sistema que representa o marketing de relacionamento, ele traz muitos dados para você saber também a frequência de compra dos seus consumidores. E ele deve ser usado a favor, por isso que é a cultura do marketing orientado a dados. É você se pautar nisso também para você conseguir traçar as suas estratégias. Vamos lá para mais uma etapa desse processo. Quando é o período de coleta de dados que vai fazer sentido para você, tendo em vista o que é preciso saber e a forma de operação. Tanto a forma de operação quanto a forma de captura e processamento dessa ferramenta que vai ser utilizada para isso. É claro que não necessariamente você tenha que desenvolver uma ferramenta. Tem sites que já contam com essa ferramenta. Próprio Google, quando você tem lá, o fato de você às vezes ter uma conta no Google, você já tem ferramentas grátis, desde que você leia lá o tutorial, tem muitos vídeos que ensinam a fazer, que você consegue implementar, para já saber se a sua ação está tendo o resultado esperado. É importante você saber utilizar essas ferramentas e sempre buscar se especializar. Existem muitas pessoas que utilizam e já têm retornos. Às vezes uma coisa muito simples que você faz já tem um resultado esperado. Uma ferramenta muito utilizada também são aquelas ferramentas de mapas de calor.
que você tem lá um site e você consegue ver onde as pessoas ficam mais tempo no site, que ela consegue deixar em tons mais laranjas e avermelhado, aquela região onde a pessoa tende a deixar o mouse mais tempo posicionado. E às vezes em tons mais azuis, mais frios, onde as pessoas não dão tanta importância. O que você consegue entender disso? Que de repente tem áreas do site que as pessoas têm mais interesse. E ali você pode colocar, de repente, um menu para ela comprar, uma promoção, algo que chame atenção. Então, fomentar mais aquele lugar. Então, você faz pequenas adaptações para ver se aquilo está chamando a atenção do público e se aquilo realmente está se convertendo em resultados positivos. É claro que a gente não pode mexer tudo ao mesmo tempo, porque daí você não vai saber se aquilo trouxe o resultado que você espera. Mas pequenas adaptações é possível fazer também. Você também pode utilizar várias estratégias e colocar isso em prática e controlar esses resultados com base nos indicadores que você escolheu para isso. Segue comigo. O como, ele entra nesse processo para você poder agrupar os parâmetros. Tem muitas métricas que elas têm coisas similares, então você consegue agrupar parâmetros até mesmo para você poder comparar. Métricas muito parecidas que talvez ajudam a saber se você está tendo visibilidade, se você está construindo reputação e assim por diante. É importante também que você faça isso para que haja um acompanhamento do histórico, para você ter noção do que foi naquele mesmo período, por exemplo, no ano passado, no mês passado, para saber se tem questões relacionadas à sazonalidade, para fazer o monitoramento, e ali também você faz as possíveis definições. Isso acaba sendo mais fácil nesse processo de controle, sempre para você ter em vista. É importante a gente olhar também em relação a esse processo, porque todo esse processo ele deve passar por uma fase de testes. Nem sempre aquilo que a gente estrutura como coleta de dados, ela vai funcionar na prática. Então, por exemplo, é possível coletar? Você parte para a coleta efetiva. Não é possível coletar? Então você pensa numa solução e depois você vê se isso é possível coletar, se vai ser possível coletar, e aí sim você vai para essa parte efetiva de coleta e depois de análise dos dados. É importante a gente sempre ter uma ciência de que não dá para fazer tudo de uma vez e não dá para você fazer também para todo mundo. Tem algumas pessoas ou tem um tipo de público específico para você fazer um teste. Tem um tipo de ferramenta de teste que a gente chama de teste AB, que basicamente é você montar 2 páginas de site e você direciona metade para um tipo de público e a outra página para um outro tipo de público. E ali você faz uma mudança, por exemplo, reestrutura um menu como você gostaria que ficasse e vê se naquele mesmo período de tempo, naquele mesmo período, para esses 2 públicos, qual teve um maior resultado, sendo que você fez a mesma ampla divulgação para os 2 e assim por diante. E aí você consegue ver se aquela pequena mudança foi boa ou não para a sua estratégia. Então, assim, é uma ferramenta simples, muitas pessoas usam, e você já consegue ver se vale a pena ou não implementar, fazer essa mudança no seu site. Nem sempre o que é bom para outras pessoas serve para você. Então, faça também um bom benchmarking, vê se para os seus concorrentes isso tem dado certo, se eles têm tido resultado, se eles são referência naquilo, para saber também se vale para a sua empresa. Por isso que vale sempre essa nossa análise. Análise de dados em marketing digital. No processo de planejamento estratégico, quando a gente chega nessa etapa de controle, depois da etapa de controle, tem a etapa de análise. Não adianta nada a gente controlar, monitorar os dados, se a gente não sabe analisar esses dados para que daí a gente tenha o subsídio necessário para a tomada de decisão. Então a gente vai destacar alguns pontos importantes em relação à etapa de análise. Veja ali. Basicamente,
Com a etapa de análise, a gente transforma os números em informação. Como? A partir da identificação de padrões e também de tendências, bem como diferenças em relação às hipóteses que a gente tinha anteriormente. Então, pode ser as nossas inferências, as nossas experiências, aquilo que a gente imagina que estava acontecendo, e até mesmo depois a nossa comprovação. Essa análise permite que a gente faça o quê? A gente responda com precisão as perguntas que a gente tinha feito em relação aos indicadores, para saber se realmente aquilo que a gente tinha pensado, então, foi comprovado. Por isso que aqui a gente costuma falar que saber o que é a exatidão, saber o que é a precisão, é o primeiro passo para fazer uma mensuração online. E o que quer dizer essa exatidão e essa precisão? Quando a gente está falando da exatidão, a exatidão ela está muito mais ligada aos indicadores. Então, é o próprio valor, para saber se o valor, essa mensuração, esses indicadores, eles realmente têm a ver com a realidade. Então, se esses resultados alcançados, eles são mais exatos, se eles correspondem à realidade. Então, quando a gente faz um processo de mensuração, para saber se ele está exato, quando a gente fala assim, será que tem exatidão nesse processo? É para saber se isso corresponde à realidade. Uma coisa é você inferir, uma coisa é você fazer hipóteses, outra coisa é você comprovar isso. Então, a exatidão, ela está muito ligada a se esses indicadores, quando a gente estabelece esses indicadores para poder fazer o acompanhamento, se eles realmente têm uma visão da realidade, se eu estou colocando um indicador que vai me trazer uma visão da realidade. Às vezes a gente estabelece um indicador que não tem nada a ver com o que está acontecendo no mercado, porque a gente acha de repente que vai ser bom colocar isso, às vezes para deixar o sócio feliz, para deixar o dono da empresa feliz, porque ele vai ver que é um indicador bom, mas aquilo na verdade não serve para nada. Então a gente precisa ser muito coerente. Qual é a razão de eu utilizar esse indicador? Será que eu utilizar lá o número de cliques na postagem realmente vai trazer o resultado que eu espero? Isso aí vai me ajudar em alguma coisa? Para que eu vou mensurar isso? Será que eu não estou gastando um esforço desnecessário nisso? Será que não existem métricas, outros indicadores, indicadores de eficiência, indicadores de eficácia, enfim, outros indicadores de desempenho mais interessantes para eu analisar do que esses? É isso que está mesmo relacionado à nossa exatidão. E olha ali o outro ponto. O outro ponto é a precisão. A precisão, nesse caso, ela está relacionada quando a gente fala na capacidade de reprodução de algo para aquilo refletir a realidade. Mas aí eu estou falando do instrumento que vai poder refletir essa realidade, para ele ser condizente com aquilo que realmente está acontecendo. E eu só vou conseguir refletir isso se eu tiver um instrumento validado, um instrumento que realmente esteja correto. É a mesma coisa de você fazer um tratamento lá, né? Então, utilizando o caso de alguém que está em tratamento de saúde, que precisa perder muito peso para ele poder, né, ele sair desse estágio de pré-diabetes. E ele precisa perder muito peso. Só que aí ele vai se pesar numa balança que não está calibrada. Então, não é uma balança precisa. É uma balança que, na verdade, vai dar um falso peso para ela. Ou vai colocar ele muito abaixo do peso ou muito acima. Então, a realidade não está correspondendo. Por quê? Porque o próprio instrumento sendo utilizado não está sendo correto. Então, a gente precisa entender muito por que eu preciso utilizar esse indicador e se é o instrumento correto, é o instrumento correto para isso. Quando a gente pesa essas duas coisas, a gente consegue entender, então, se estamos no caminho certo e se a gente consegue, então, dar continuidade para fazer uma correta análise, para daí sim a gente conseguir tomar as melhores decisões. Representação visual e tomadas de decisão. Representação visual é importante para que a gente consiga ter de uma forma mais prática
os dados e as informações consolidadas para daí tomar a decisão. É muito mais difícil quando a gente tem que tomar uma decisão, quando a gente tem textos muito longos, né? Coisas muito longas, descritivas, muitas páginas para serem lidas. Às vezes a gente chega lá na terceira página, a gente nem lembra o que está escrito na primeira. Imagina para tomar uma decisão complexa, em ambientes complexos, e isso tem que ser feito de uma forma rápida. É por isso que a gente usa muito a representação visual. Dá uma olhada comigo nesse gráfico. Aqui, a gente tem uma representação visual de um cenário de análise. Então, esse é um gráfico de tendência. É um gráfico, portanto, que está mostrando aqui uma tendência ao passar dos dias, então ao longo dos dias. Então, é uma captura de tela do próprio Google Analytics. Temos aqui a data do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro, só para exemplificar. Então, nós temos todos os usuários sendo analisados. A métrica utilizada aqui foi visualizar os usuários e a perspectiva aqui é a tendência, portanto, é o passar dos dias e os acessos desses usuários nessa perspectiva evolutiva. Veja que, em vez de você descrever isso parágrafo por parágrafo, falando como foi no dia 3 de janeiro, no dia 5 de janeiro, no dia 7, até chegar no dia 31, o gráfico ele trouxe para você, de uma forma resumida, os picos, os dias de maior acesso, os acessos desses usuários. O que o gráfico de tendência ele mostra para a gente? Ele mostra, por exemplo, que aqui no dia 17 de janeiro você teve o pico. E aqui no dia, entre o dia 23 e 25 também. O que houve aqui que talvez tenha tido mais acesso? Provavelmente você vai identificar que você fez alguma campanha específica, você fez uma divulgação, ou que de repente era alguma data especial e isso fomentou. Essa análise vai fazer você verificar algumas coisas que você talvez antes não teria percebido. Se você visse isso num texto, talvez você passaria, desapercebido nesses detalhes. E aqui você consegue visualizar. Mas existem outros gráficos também que facilitam essa análise. Veja ali mais alguns. Aqui a gente tem a comparação de variáveis, que é o que a gente conhece como gráfico em pizza, também é chamado de gráfico circular, ou ainda o gráfico em barras. Então, por exemplo, a gente tem aqui os top canais, os canais principais escolhidos, e aí a gente tem lá os mais acessados. Então, aqui a busca orgânica. Por exemplo, as pessoas que buscaram por conta própria num mecanismo. Por exemplo, o Google. Aqui já é o Google Analytics, então foi buscado no próprio Google. Entre outras ferramentas. Então, esse tipo de visualização, ele já te dá ali o percentual de repente de acesso. Você já consegue ter com cores, com o percentual, tendo uma expressividade maior, e ele acaba chamando mais atenção, até mesmo por cor. É importante até quando você vai compartilhar com a equipe, as próprias ferramentas às vezes já dão para você o resultado em forma de gráfico. Você às vezes só escolhe o tipo de resultado que você quer. E aqui ele está comparando uma ferramenta com a outra. Você está comparando um canal com o outro para ter mais noção daquilo que está tendo mais resultado em um determinado período. E aqui o gráfico de barras, ele também faz a mesma coisa, a diferença é que está aqui, os usuários, os novos usuários e as sessões. Então aqui a gente já tem os usuários que existem. E ele está dando também o número de usuários em valores nominais e não mais em percentual. Mas a gente consegue também fazer essa comparação. Tabela comparativa. Também é possível fazer isso em tabela comparativa. Então, a tabela comparativa de canais, mesma coisa, com os usuários, os novos usuários e as sessões. E aqui a gente tem ainda um item a mais que é o comportamento. Por exemplo, a taxa de rejeição, as páginas ou sessões que foram acessadas por esses usuários, o quanto tempo esses usuários permaneceram nas páginas. É possível
você, com essas ferramentas, mensurar até quanto tempo o usuário fica na sua página, quanto tempo ele gasta mais em cada menu, quanto tempo ele demora para ir para um outro menu, e aí você vê o que ele acessa mais, o que ele dá mais prioridade. De repente isso faz você melhorar um site, trocar uma informação de lugar. São coisas que às vezes parecem pequenas, mas isso dá muito resultado. É uma facilidade que às vezes você promove, porque às vezes um cliente seu, ele deixa de comprar porque ele não acha uma informação que às vezes estava muito simples de ser encontrada, mas por você colocar num menu ali mais específico, ele não encontrou. Por você usar uma nomenclatura diferente do que é comum para ele, ele também não encontrou. Então você consegue fazer esse tipo de adaptação. E ali a gente consegue finalizar esse assunto dos cenários falando dos relatórios, que é quando a gente tem a criação de dashboards e de relatórios. O dashboards, basicamente, a gente chama de painel gráfico. Então, você traz de uma forma mais visual um painel gráfico para trazer essas informações consolidadas. Ou ainda os relatórios. Para poder montar esses dashboards ou relatórios, é importante que você, então, hierarquize os indicadores de acordo com o seu funil. Pensando lá naquela conversão de clientes, né? Como que você vai atrair esses clientes, chegar até esses clientes, fazer com que eles se interessem, se convertam em leads e depois você inicie mesmo o marketing de relacionamento. Priorize esses indicadores também pensando no seu objetivo de negócios. Então, apresente os seus resultados pensando no nível mais estratégico, depois para o nível menos estratégico, pensando nesse comportamento do público-alvo. Destaque essa informação de uma forma clara, objetiva e que seja também sucinta. Não adianta você ficar criando um relatório gigantesco, sendo que você ali não está passando muita informação. Às vezes até mesmo por isso que os gráficos são muito utilizados, dashboards são muito utilizados, porque eles são painéis gráficos, né? Você traz essa informação consolidada, resumida, mas de uma forma clara. Às vezes você faz ali o trabalho operacional, ainda que seja um processo estratégico, uma atividade estratégica dentro do plano operacional, mas você faz essa atividade, é claro que você gasta ali muito tempo, você tem muitos resultados coletados. Mas a análise, ela precisa ser muito bem organizada. E aí, quando você estrutura essa análise e disponibiliza os resultados, monte o relatório, estruture isso de uma forma que todo mundo possa visualizar de um jeito claro e objetivo, que seja sucinto, que traga as informações necessárias. Os objetivos principais, pensando ali nos mais estratégicos até os menos estratégicos, pensando naquilo que o cliente, né, aquilo que a gente vai conseguir primeiro pensando no perfil do cliente, aquilo que a gente tem condição de alcançar. E uma técnica também utilizada, que é o que a gente vê ali no slide, é a de storytelling. Dá uma olhada ali comigo. O storytelling, além de ser muito utilizado na área de marketing para comunicação com o cliente, ele tem sido utilizado também na área de negócios, para você conseguir mostrar os resultados. Nos próprios ambientes de reunião, para você trazer os resultados das informações coletadas, a gente utiliza isso. Agências de publicidade também que usam isso para prestação de serviços, elas fazem isso, porque você mostra de uma forma bem da cara do marketing os resultados encontrados e isso ajuda para o planejamento estratégico da empresa para a tomada de decisão. Então, eles analisam tudo aquilo, pegam esses resultados, isso dá o conhecimento necessário para eles e aí sim eles acabam tomando a decisão necessária, formulam novos objetivos, tentam de repente mudar a estratégia que tem sido feita até então e assim por diante. Verificando os retornos para a empresa. Para verificar os retornos para a empresa, a gente precisa então entender como funciona mesmo essa análise e saber se aquilo saiu como esperado, para poder tomar a nossa decisão. É aí que entra a nossa situação, problema, trazendo para um contexto da realidade profissional. Vamos lá.
Com base nas iniciativas implementadas, nos indicadores e nas respostas às perguntas por quê, onde, o que, quando e como, você chegou no quadro a seguir para poder explicar didaticamente ao sócio da imobiliária como o seu trabalho vai funcionar. Então, você vai ajudar o dono da imobiliária a remodelar a estratégia digital dele. Respondendo a essas perguntas, o que você vai dizer para ele? Você vai trazer para ele, então, como que você vai trabalhar. Num nível mais estratégico, e aí pensando sempre de um nível mais estratégico para o menos estratégico, você vai dizer para ele o seguinte: por quê? Nível estratégico, você vai trabalhar com o percentual de locações e com o percentual de vendas. Por que isso? Porque você atinge o objetivo geral da empresa, o objetivo do negócio, que é aumentar as vendas, porque as vendas têm caído nos últimos meses. Nesse caso, eu também preciso ver, num nível mais tático, a questão de cadastros. Eu preciso saber quantos cadastros têm sido feitos e quantos cliques também têm sido feitos. No nível ainda tático, eu também preciso ver o número de cliques e o número de visualizações. Então, o que eu tenho que fazer em relação a isso? Eu preciso definir para ele onde isso vai ser feito. No nível estratégico, para ver se eu estou atingindo o meu objetivo estratégico para saber se eu aumentei as minhas vendas e as minhas locações, é lógico que eu vou precisar ter acesso ao sistema de registro da imobiliária. Então, eu tenho que saber lá nas locações, das vendas da empresa, nas locações, para saber se realmente houve um aumento. O que eu vou olhar especificamente para saber se houve aumento das vendas? Eu vou olhar o número de locações, o faturamento previsto nas locações, o número de vendas que foi realizado e o faturamento previsto nas vendas. Eu vou comparar o número de locações feitas com o faturamento previsto para saber também se eu atingi o resultado esperado naquele planejamento. Já em relação ao nível tático, que é mais a parte de cadastro e clique e visualização, eu defino aqui os locais. Então, eu tenho as ferramentas Google Analytics, o Google Ads, que é quando eu vejo muito mais a busca por palavras-chave, além das plataformas Facebook e Instagram. Nesse caso, quando eu estou falando apenas de visualização, que não quer dizer que a pessoa leu de fato, que a pessoa se interessou e clicou, eu estou olhando muito mais para alcance e impressão, ou seja, é a mesma ideia do jornal. Você imprime e você entrega, não quer dizer que a pessoa leu. Você cumpriu o seu papel, a sua meta de comunicação, que é entregar, não quer dizer que ela leu. Volta ali comigo agora para a gente ver. Mas quando você está falando de clique e de cadastro, então aí a gente já tem outras métricas, né? Então você já tem aqui os próprios cliques que são realizados, o CPC, que é o custo por clique. Então, quando você tem uma campanha no Google Ads, que é quando você tem lá campanhas patrocinadas, você consegue pagar para o Google, para que quando a pessoa clique, você paga para o Google. Então, ele vai lá e posiciona a sua página num topo superior, lá nos resultados da busca. Se a pessoa clica, você paga lá um valor nessa palavra-chave. Então, de repente, você compra essas palavras-chave e aí, quando a pessoa digita lá locação e o nome da cidade, a sua imobiliária vai aparecer lá na busca do Google. Se a pessoa clica nesse resultado, o Google recebe então um valor que você está pagando naquele lance que você deu na palavra-chave. É uma forma de mensurar, porque o Google vai te dar um relatório de, olha, tantas pessoas procuraram por essa palavra-chave. Cada palavra-chave vai ter um valor, porque geralmente palavras-chave mais procuradas são mais caras. Então, cada vez que alguém clicar naquele anúncio, você está pagando mais. É a mesma coisa daqueles anúncios amarelos que a gente geralmente procura no Google e aparece lá pra gente. Então, você procura pizzaria na sua cidade. Às vezes, vai aparecer lá uma tarja amarela, escrito anúncio. Quer dizer o quê? Que aquela pizzaria está pagando para o Google
para quando alguém procurar por pizzaria naquela região, ela apareça para você em primeiro lugar. E se você clica naquele anúncio amarelo, essa pizzaria está pagando para você clicar lá dentro. É uma forma patrocinada de aparecer para você também e dá muito resultado. Volta ali comigo. E aí, a gente tem lá, então, as metas a serem atingidas e a própria ferramenta, né? O próprio Google Analytics e o Google Ads, eles têm essas ferramentas próprias implementadas. Até mesmo o Facebook, Instagram, se eu não me engano, eles têm recursos próprios até para mensuração. E o prazo, quando isso vai ser feito? Isso aí você define com o seu cliente. Como que isso vai ser feito? Primeiro, na questão estratégica, um funcionário, ele vai ter que colocar essas informações no sistema e depois talvez te liberar o acesso ou passar essas informações para você. Já na questão tática, a gente tem o Google Analytics, principalmente, para ajudar em relação a isso. Temos aqui ainda a integração com o Google Analytics, então você consegue ver a parte de palavras-chave e integrar isso com a ferramenta de análise do Google. O Facebook e o Instagram, eles têm a ferramenta nativa e você consegue acompanhar isso a partir do próprio Excel para fazer um controle disso. E essa URL Builder, que é o que está escrito aqui, basicamente, para ficar mais fácil de entender, são aquele www que muitas vezes a gente acessa. Não sei se você já percebeu, você acessa lá www e aí é um link bem grande, é um link muito grande, geralmente ele tem umas 3, 4 linhas e lá ele traz um monte de direcionamento. Ele está dizendo de onde é o site, de onde você veio, por onde você passou para encontrar aquele site. Então ele traz um histórico, basicamente, de quais caminhos você percorreu para atingir aquele resultado, para chegar naquela página. Então é uma forma também de métrica, onde você constrói para você ter como se fosse um radar desse cliente para saber qual é o meio por qual meio ele encontrou você. E aí você também consegue melhorar as suas campanhas. Continua ali comigo então para a gente montar esse relatório e analisar esses dados. É importante que você faça a consolidação de dados mensais, construa uma base comparativa, sempre para comparar não só uma plataforma com a outra, mas também de uma semana para outra, um mês para outro. A análise é importante ser evolutiva, então você está comparando de um mês para outro, vendo também conforme você muda as suas campanhas, o que ajudou ou piorou, porque daí que vem o controle. E também construa os gráficos de tendências. Então, um exemplo aqui em relação aos gráficos de tendência, a gente tem aqui na parte azul as visualizações. Então, a gente vê que caiu um pouco, né? Caíram um pouco aqui as visualizações. Mas, de certo modo, a taxa de cliques, ela até teve um leve aumento aqui, mesmo numa época onde a visualização caiu. Significa que nem sempre quem está visualizando clica, mas pelo menos quem visualiza acaba clicando. Para ver que às vezes nem sempre a impressão, ou seja, aquilo que é entregue, ela é vista mesmo. Então, você precisa saber algo além, saber se aquilo tem sido clicado com frequência. Volta ali para a gente ver o outro gráfico. E aí o CTR. O CTR é a taxa de conversão de visualizações em cliques. Daí é CTR porque vem do inglês, né? Mas é a taxa de conversão de visualizações que foram feitas em cliques. Então, quando você divide um pelo outro aqui, você consegue ver que, na verdade, o seu CTR nesse período, ele foi positivo e não negativo se a gente olhasse só aqui essa curva descendente em relação ao número de visualizações. E a questão do cadastro, que são os leads, visitas que se tornam cadastros, a gente vê que no primeiro mês estava aqui na casa dos 100, passou para 140 e ainda teve aqui uma leve ascendência. Só que você faz isso ao longo dos meses. Então, mês 1, 2, 3 e 4. E quando compara isso, divide as vendas
pelos cadastros, você vê que, na verdade, houve ainda outra conversão. Além de se cadastrar, você ainda vendeu para essas pessoas. Então, no primeiro mês houve vendas, no segundo mês não, no terceiro mês você teve um aumento de novo, mas no quarto mês não. Então, a gente consegue verificar isso. E ainda os cadastros por canal, quando você olha, faz um comparativo de cada canal. E aí ele te mostra qual canal, na verdade, tem originado mais cadastros. Então você vê que a pesquisa no Google tem levado para o seu site o maior número de pessoas. Depois disso, o Facebook, depois disso, o Instagram e, por último, aqueles banners que aparecem lá na lateral do Google quando a pessoa às vezes está procurando alguma coisa. Mas que a ferramenta mais efetiva, no caso, tem sido a pesquisa no Google. Mas você vê que, de uma forma resumida e prática, você apresenta as informações, os relatórios, e aí sim as pessoas, de fato, envolvidas nesse planejamento estratégico podem tomar a decisão. Recapitulando, para fechar o nosso conteúdo, inclusive além da quarta teleaula, a gente fecha também a disciplina de planejamento estratégico digital. Vamos relembrar ali os conteúdos que a gente falou nessa aula. Veja comigo. A gente falou do controle de marketing, entendemos o que são os indicadores-chave de desempenho, que são os KPIs. Entendemos o processo de coleta de dados em marketing digital, por que, onde, o que, quando e como. O processo de análise de dados e tomada de decisão, e para isso a gente viu a importância de representar esses resultados de uma forma visual, a partir dos cenários de análise e os relatórios como os dashboards. É importante a gente ter acesso a todos esses dados de uma forma visual, até mesmo para a tomada de decisão. E aí a gente conclui essa etapa de planejamento estratégico, mas lembrando que ele é cíclico. A gente não pode perder de vista que é importante retomar os caminhos, melhorar as rotas. De repente a gente precisa fazer uma nova ação. Então é sempre contínuo esse processo de planejamento, mas o ambiente digital é ótimo para isso, porque a gente tem lá acesso a dados, consegue melhorar sempre cada vez mais, e ter um marketing orientado a dados é fundamental, principalmente atualmente quem mora, né, na verdade hoje vive constantemente com os dispositivos móveis na mão, então a gente está em constante contato com a tecnologia. Enquanto consumidor, as empresas sabem disso, então a gente precisa ter sempre isso à nossa mão. Essa foi a nossa disciplina, fiquei muito feliz de ministrar esse conteúdo, particularmente é uma área que eu gosto muito. Também espero que você tenha gostado. Quem sabe a gente se vê numa próxima, agradeço muito a sua atenção, fico à disposição e um grande abraço. Fez contato comigo, mas meu telefone está descarregado.